Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Cris. Esse é o meu mundo de histórias. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um livro que eu acabei de ler da autora Lisa Kleypas, chamado Desejo à Meia-Noite. Esse livro, ele é o primeiro livro de uma série chamada Os Hathaways, que fala sobre uma família, né? É o primeiro livro, acredito que seja o segundo livro dela, né? É o segundo livro dela que eu tô lendo. E esse livro foi uma grande surpresa para mim, porque eu faço parte de um grupo de leitura e nesse grupo as minhas amigas meio que não recomendaram esse livro. Elas falaram que elas não gostaram da mocinha, elas não gostaram de algumas coisas no desenrolar da história, mas não sei por que eu fiquei curiosa mesmo assim, porque normalmente quando tem assim muita recomendação ruim eu não leio de pessoas que eu confio, claro. Mas nesse caso, acho que foi a própria história em si, né? O resuminho que eu li aqui atrás. E também a questão do mocinho ser meio, né? Ele era meio irlandês, meio cigano. Isso daí já me pegou de cara, porque eu adoro elementos diferentes nas histórias que eu leio, né? Eu sou bem. No meu grupo, elas até falam, né, que eu sou a rainha dos diferentões e tal. Eu gosto de elementos diferentes nos meus romances. E como tinha esse mocinho já com essas características diferentes, eu já gostei a partir daí. Então, vamos lá. Esse livro, né, só para é da editora Arqueiro. Ele tem 250 e alguma páginas, né? Um livro bem fininho, né? Rápido de ler, fácil de ler. E ele começa assim, a história principal desse livro gira em torno da família Hathaway, mais precisamente em torno da irmã mais velha chamada Amélia, né? Esse primeiro volume é a história da Amélia. Os Hathaways, eles são um, dois, três, quatro, são um rapaz e quatro mulheres, né? Um rapaz e quatro mulheres, eu me confundo, é muita gente. Então, é um rapaz e quatro moças, né? São os irmãos Hathaways, e eles perdem os pais de repente, num curto espaço de tempo, né? Morre o pai, depois morre logo a mãe, e eles ficam sozinhos, né? E nessa época era bem complicado, né? Era 1848, se eu não me engano. Nessa época era bem complicado você ficar assim sem os pais, porque ou você era muito rico, né, e tinha propriedades e tinha título, né, na família, ou você realmente estava numa situação difícil. E eles descobriram com a morte dos pais que eles herdaram o irmão mais velho, né, o Léo, herdou um título de Lord Ramsay, e junto com o título ele herdou uma propriedade no interior. Eles moravam em Londres, mas a propriedade era no interior. Então, só que eles não sabiam muitos detalhes sobre essa propriedade. Eles souberam depois que corria um boato que esse título de Lord Ramsay, ele era um título amaldiçoado. Todo mundo que pegava esse título morria, não dava muito certo. Então eles já ficaram meio assim. E quando eles descobriram, né, que a propriedade que eles herdaram no interior era uma propriedade assim caindo aos pedaços, eu não tenho outro termo para usar, é uma propriedade caindo aos pedaços, né? Uma casa em ruínas, né? Eles ficaram bem preocupados, com medo, né? Não sabiam o que fazer, mas enfim, era a vida. E o Léo, que era agora o Lord Ramsay, que deveria ser a pessoa que deveria, né? Naquela época, né? O homem, ele deveria ser o chefe da família, né? Que deveria conduzir, né? O futuro das irmãs, cuidar das irmãs, né? Assegurar que elas tivessem um bom futuro, bons casamentos, enfim, cuidar da família, né? Ele estava numa situação, num momento da vida bem difícil. Ele estava em depressão, ele estava entregue às bebidas, à jogatina, à vida noturna, né? Ele saía de casa toda noite, sumia, bebia.
E a irmã mais velha, né, a Amélia, ela ficava atrás dele, né, resgatando ele sempre, né, dessas noitadas dele, dessas furadas, dessas sumidas dele, porque afinal de contas ele deveria começar a assumir esse papel dele de, né, entre aspas, né, o chefe da família, né, queria cuidar delas. E a Amélia, ela se viu, de repente, né, nesse papel. Ela sentiu que, na verdade, esse papel iria passar para ela e não para ele. Ao longo da história, você entende que ele não estava assim nesse estado à toa, tinha uma razão. O Léo, ele era apaixonado por uma moça chamada Laura e ele perdeu essa moça por uma doença muito grave, né? Ela morreu, não resistiu a essa doença e era o grande amor da vida dele, e por isso ele entrou em depressão e a depressão levou ele a beber, a, né, assim, perder as esperanças na vida e tal, e sair aí, cair na noite e não ter mais objetivos na vida, nem mesmo a própria família. Então, a Amélia, ela se viu nessa situação. Agora, eu é que vou ser a chefe dessa família, eu que vou ser responsável por cuidar dessas pessoas, principalmente as minhas irmãs mais novas, né? Eu tenho que assegurar que elas tenham um futuro bom, um futuro feliz, né? Façam bons casamentos. E assim, isso é uma coisa que ficou assim bem clara para mim, desde o início da história, que a Amélia, ela era uma mulher forte e ela era uma mulher com senso de responsabilidade muito grande. Ela, ela deixou de pensar nela imediatamente nos interesses dela, ela botou logo na cabeça: eu vou virar uma solteirona mesmo, eu não vou mais casar, eu vou ficar de lado, eu vou dedicar minha vida a cuidar da minha família, né? Vamos para o interior, vamos assumir essa propriedade, que é o que a gente tem, e eu é que vou cuidar da família. Então, ela é uma mulher que eu, assim, eu admirei muito essa personagem por isso, por ela ter assumido essa situação, ela ter, né, pego a situação ali, e ela é que se sentiu a responsável. Ela era uma mulher forte, ela era determinada, mas ela tinha ela botava esse senso de responsabilidade com a família acima de tudo, né? Então, numa dessas idas, né, para a noite, resgatar o irmão, né, lá do meio do, né, dos bordéis e dos bares e dos lugares, né, para trazer ele para casa, uma coisa que ela fazia quase toda noite. E eles tinham, muito importante colocar isso, eles tinham uma pessoa na família, que era um rapaz chamado Mary Penn, que ele era de origem cigana e ele foi criado pela família dela desde criança, e ele se tornou, eu não vou dizer um irmão, ele se tornou uma parte da família, né? Elas consideravam, né, todos eles consideravam o Mary Penn como se fosse um irmão, mas ele mesmo não se considerava irmão, ele se considerava alguém que era parte da família, que era um funcionário que tinha obrigações com a família, né? Ele trabalhava para eles, mais ou menos, né, em parte, mas ele era um funcionário com um papel a mais, né, com um símbolo a mais na família. Então ela saía com o Mary Penn quase toda noite para resgatar o irmão lá das farras e das besteiras que ele vivia fazendo. E numa dessas idas e vindas a bordéis, ela conheceu um homem chamado Cam Rohan. Ele era gerente de um desses bordéis lá que o irmão estava lá jogado, e ele ajudou a resgatar o irmão, mas esse encontro foi impactante. Por quê? Porque esse homem, ele era um homem impactante, ele era um homem maravilhoso. Nossa, esse mocinho era tudo de bom. É um dos mocinhos mais maravilhosos que eu já vi, para vocês terem uma ideia assim da intensidade. Esse mocinho é um dos mocinhos mais maravilhosos que eu já vi em todos os romances que eu já li. Além de ser lindo, atraente, aquele homaço, porque ele era meio irlandês, meio cigano, quer dizer, ele tinha aquela coisa toda diferentona, sedutora e tal, misterioso. Ele era um homem com caráter assim, que tipo assim, durante a história vocês vão entender o que eu tô falando. É uma pessoa de um caráter sem igual. Então ela conhece ele, ela fica impactada, logicamente, seduzida, né? Treme nas bases, né? E eles têm ele dá um beijo nela, ela fica assim, né, transtornada porque ela nunca tinha sido, aliás, ela já tinha sido beijada,
porque a Amélia é uma mulher que teve já um amor, ela teve uma história de um amor antigo, um homem por quem ela se apaixonou, que ela chegou a namorar, achar que ia casar com esse homem e esse homem a abandonou. Quer dizer, ela era uma pessoa que ela tinha um certo trauma, né, com relação aos homens, porque ela já tinha sido rejeitada por um homem por quem ela foi apaixonada. Mas quando o Cameron beija ela, né, ela viu que era uma coisa completamente diferente, um sentimento, uma coisa completamente diferente aconteceu com ela. Mas tudo bem. Aí, pulando essa parte, eles vão para a residência deles no interior, né? Se deparam com aquela casa que precisa de 1,5 milhão de reformas para se tornar próximo de um lar, né? Para se viver. Mas eles vão e começam, enfrentam aquela empreitada com pouco dinheiro, porque na verdade o título que o Léo, o irmão dela, herdou, não vinha atrelado a muito dinheiro, então o dinheiro deles, a renda deles era limitada, eles não podiam contratar muitos criados, muitos funcionários, muitos ajudantes. Então essa situação ficou bem complicada para eles. Eles reformaram, né, foram começando, né, a trabalhar na limpeza da casa, do jeito que dava, né, colocando a casa aos poucos no lugar. Só que numa determinada noite tem um acontecimento que destrói assim, né, atrapalha a vida deles demais, quase que destrói a casa toda, né? O pouco que restava ali da casa e o pouco que eles estavam limpando e arrumando foi destruído. E eles têm a ajuda de uma pessoa, né, de um lord que morava ali perto, que era uma pessoa extremamente rica, era um homem extremamente rico, casado com uma mulher, e era um homem muito bom, muito generoso. E esse homem, que era vizinho deles de propriedade, decidiu ajudar essa família. Olha, vocês vêm para cá, enquanto a gente pensa como que a gente vai poder ajudar vocês a reerguer a casa de vocês, né? A reformar essa casa, dar o lar de vocês de volta, né? E daí muitas coisas acontecem, a Amélia descobre que, na verdade, esse homem, né, esse homem muito rico que ajudou eles, era sócio no negócio do Cam Rohan, que foi aquele almaço que ela encontrou numa determinada noite. O Cam era sócio desse homem num negócio em Londres. E ela volta, né? Ela reencontra o Cam Rohan no interior, né? Nessa situação toda, nessa desgraça, nesse caos que está a vida dela nesse momento, né? A única casa que eles tinham cai abaixo, o irmão continua naquele estado, ela tem uma irmã que é um pouco adoentada também. Então ela se vê assim completamente assim num caos e o Cameron ele aparece assim para levantar tudo, não só para reerguer a casa, como reerguer a situação familiar dela, melhorar, transformar a vida dela completamente. É um homem que ele veio para transformar a vida dela, assim, em todos os sentidos. É isso que eu digo. Por que eu gostei tanto, me apaixonei tanto pelo mocinho? Porque ele transforma a vida dela em todos os sentidos que você possa imaginar. Transforma a família, ajuda o irmão, ajuda a casa, né, na reconstrução. Ele muda ela enquanto pessoa, enquanto mulher, a maneira como ela pensa, a maneira como ela via ele, já que ele era um homem exótico, ele era um homem diferente, ele era uma mistura, ele era, né, meio cigano, e ele tinha essa coisa da cultura cigana muito forte no sangue dele, na cabeça. E ela, né, todo mundo tem, né, tinha um certo preconceito na época, e ele muda totalmente a maneira dela de olhar para ele. E é lógico, eles se apaixonam, vivem assim, aquele, né, um relacionamento maravilhoso, nossa senhora, muito legal, muito bacana. A Lisa Kleypas mostrou o relacionamento deles de uma maneira não só assim legal, bonita, mas muito quente, muito sensual, muito intenso demais. E a história toda é bonita, não só a história deles dois, mas a história da família dela, né? O início dessa saga, né, que é a história dos Hathaways,
Você já vai conhecendo um pouquinho os outros personagens que vão ser os protagonistas dos outros livros, e são personagens também super interessantes, cativantes. Enfim, é isso. Eu me apaixonei por esse livro, eu fiquei assim encantada. Se eu tivesse que dar, sabe, de 1 a 5 estrelas, para mim são 5 estrelas. E o mocinho levou 5 coraçõezinhos, que é um dos mocinhos mais maravilhosos para mim, repito mais uma vez. E a mocinha também é uma personagem muito cativante. Gostei muito desse livro, recomendo assim super. E é isso. Se você já leu esse livro, conta para mim o que você achou. Até se você também não gostou, como as minhas amigas, tive amigas que não gostaram muito desse livro. Comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber, eu vou adorar ver a opinião de vocês também. Se vocês ficaram curiosos para ler, por favor, também me contem aqui. Tiverem sugestões, alguma crítica, tudo eu vou adorar saber. Por favor, coloquem aqui nos comentários. E me sigam também nas redes sociais. Eu estou no Instagram, Meu Mundo de Histórias 2, e no Facebook também, Meu Mundo de Histórias. É isso, se inscreva no meu canal se você gostou desse vídeo, e muito, muito obrigada de coração se você assistiu esse vídeo até o final. Fico muito feliz com isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!